Aí, já tá gravando. Beleza, então vamos lá. Aí depois eu disponibilizo a gravação. Filmando aí certinho? Bom, jovens, vamos começar aqui a gravação para o mundo inteiro. Ó, bora arrumando aí Vamos parar o jogo aí, bora arrumando aí, ó. Olha aí, vou tirar ponto aí. Já tá gravando já, ó. Bora arrumando as carteiras, por favor. Ó, no máximo vai ser 20 minutos aí, né? Marcos Bruno, vamos virar pra frente. Coleguinhas aí no canto da esquerda aí, ó. Isso, ó. Eu vou dar um tempo para no final os senhores ficarem mais à vontade. Tá gravando já. Eu não vou cortar isso não, hein, porque dá um trabalho cortar. Eu não vou cortar não, vai do jeito que tá aí. Ó, vamos lá, para os senhores não ficarem no prejuízo. Imagina só, o aluno que acorda 4h30 para vir para a escola, chega aqui, senta na cadeira e fica... O professor não passa nada, não é? Não, então vamos fazer jus ao esforço de vocês de estarem aqui, né? Vocês fazem um esforço para estar na escola, né? Então tem que fazer jus aí. Nesse segundo bimestre, se os senhores forem acompanhar na apostila, eu acho que na página 251, vamos dar continuidade no assunto de ótica. Essa aula que eu vou fazer resumo? Isso, mas eu vou disponibilizar o vídeo no grupo dos senhores. Aí os senhores veem o vídeo e fazem o resumo em casa, pode ser também. Aí na próxima aula eu vejo. Vamos começar a falar das lentes. Nessa aula de hoje nós veremos o que são as lentes, para que servem as lentes e quais as leis físicas por detrás delas. Aula simples, rápida, tranquila. E hoje vai estar lá no grupo dos senhores. Tá enquadrando certinho, jovem? Tá? O que são as lentes, né? Lentes estão presentes no nosso cotidiano sob diversas formas, principalmente, forma mais comum, através dos óculos. Quando vocês vão no oculista, aquele pedaço de vidro lá é uma lente, ok? E qual que é a finalidade das lentes? Qual é o objetivo das lentes? Lentes, primeiramente respondendo o que são esses pedaços de vidros que permitem a passagem da luz, né? A lente ela tem que permitir. A luz ela vem de fora, atravessa a lente e chega nos seus olhos, tá? E a lente não está presente só nos óculos, mas também nos microscópios, aqueles que enxergam as moléculas, ali as células, elas ficam se mexendo. Se vocês forem ver o copo d'água que tomamos, vai ver ali que está cheio de micro-organismos se mexendo, uma coisa até nojenta. Máquinas fotográficas, telescópios para observar o céu, lentes. Então as lentes estão presentes no nosso cotidiano. Inclusive, temos um órgão dentro do olho chamado cristalino, que funciona como se fosse também uma lente. Entregar? Pode ir lá, vai lá. Não, só espera um pouquinho, só aí, né? Espera só um tiquinho, tá? Bom, e também, né? Para que as lentes servem? A finalidade das lentes é de
ou convergir os raios, ou dispersá-los, divergindo-os. Sentado aí, jovens, né? Então, lembra do espelho esférico, cuja finalidade era aumentar ou diminuir o tamanho da imagem? As lentes, a finalidade da lente é de fazer com que os raios de luz se convirjam ou divirjam, se afastem. E quem está em pé aí vai perder um ponto, né? Só assim, né? Isso. O que é divergir? Divergir, ó, isso daqui é inclusive até uma observação, ou muitos aí durante a prova perguntaram, professor, o que significa dorsal? O que significa contraposição? O que significa distinto? Né? Então, senhores, ler mais, né? Vamos, as palavras aí. Então, ó, divergir. Quando eu falo assim, ó, o meu pensamento diverge do seu. O que significa isso? Que a gente discorda. Então, quando nós falamos que uma das características da lente é fazer com que os raios divirjam, é justamente fazer com que os raios se afastem. Convergir. O meu pensamento converge com o seu. O que significa? Que existe acordo, né? Nós pensamos nós vamos para o mesmo ponto. Então, convergir é isso, é ir para o mesmo ponto, convergir. Bom, então, o papel das lentes, né, a finalidade delas é fazer com que a luz se convirja ou divirja. Já pegaram aquelas lupas de camelô mesmo? Aquelas lupas? E aí colocou assim, ó, no chão, para formar uma bolinha assim de luz em cima de uma formiga. Aí a formiga morre lá. Criança, né, faz isso, né? Aquilo ali, o que aconteceu? A lupa, ela fez com que os raios do sol passassem pela lente e convergisse em um único ponto. Esse ponto é chamado de foco da lente. Então a lente, ela tem um foco. Ela consegue convergir os raios para um único ponto e esse ponto é chamado foco. Qual que é aqui, ó, a característica dessa lente? Ela tem bordas finas, bordas mais finas. Tá? Lentes de bordas finas são convergentes. Porém, olha só, tem que se atentar que qual é o fenômeno físico por detrás dessa convergência aqui? É a refração. Note que a luz ela está vindo pelo ar e aí ela atravessa para um outro meio de propagação que é o meio da lente, no caso aqui o vidro. Esse meio aqui, essa mudança de meio recebe o nome, né, um fenômeno óptico chamado refração. Então, quando a luz ela passa de um meio para outro, ela sofre um desvio, certo? Ela sofre um desvio devido a essa mudança de meio. Se esse meio da lente for mais difícil da luz se propagar, ou seja, se o índice de refração dele for maior do que o do ar, então essa lente de borda fina ela é convergente. No geral, é isso que nós vamos ter nas situações. Bordas finas, lente convergente. Mas já está subentendido que o índice de refração da lente é maior do que o do ar. E se for o contrário, professor? E se o do ar for maior do que o da lente? Aí ela é o contrário, aí passa a ser divergente. Mas não vamos falar disso agora. Então, lentes de bordas finas é uma lente convergente. Beleza. E a lente de borda grossa é uma lente divergente. Os raios que chegam na lente são divergidos, são afastados, né? Divergente. Inclusive, ó, o prolongamento dos raios divergidos, né? Eles vão para o foco da lente. Então, ou a lente ela é convergente ou ela é divergente, tá? Uma piada sobre essa lente aqui.
Por que quem usa óculos de lentes de bordas grossas não pode ir para o zoológico? Seu óculos, por exemplo, tem bordas grossas. Você não pode ir no zoológico, porque a lente é divergente. É piada. Ó, a lente tem borda grossa, então ela é divergente. Não pode ir no zoológico. É divergente. Né? A lente aqui ó, é divergente. Você está no zoológico, você não vai ver os animais. Tá? Bom, como que as lentes são representadas nos livros, nas apostilas dos senhores ou em outros vídeos que os senhores forem assistir? Não será um desenho assim, tá? Será esse desenho aqui, uma seta para cima e uma para baixo para representar as bordas finas. Borda fina, né? Isso daqui, isso aqui é a mesma coisa, tá? Beleza, só a forma de representar. A lente divergente de bordas grossas é muitas vezes representada assim, né? Beleza. Então se atentem nas bordas para vocês saberem se a lente é convergente ou é divergente. Bom, da mesma forma que lá no espelho nós tínhamos os raios notáveis, né? Foca no slide, se apareceu ou não, né? Tanto faz, mas o slide, né, pelo menos. No espelho, você quer ir lá? Vai lá. No espelho nós tínhamos os raios notáveis, que eram os raios da formação de imagens, né? Então, o raio paralelo ao eixo principal, o raio que chegava no vértice, o raio que passava no foco. Calma aí, jovem. Tá acabando já, moçada? Tá acabando. Daqui no máximo 5 minutos eu termino aqui. Eu tenho que gravar porque já deixo gravado já e aí, né? Nas lentes também teremos os raios notáveis. Por quê? Porque são esses raios notáveis que vão formar ali as imagens, né? E, lógico, nós sabemos que uma lupa, uma lente, recebe raios do sol, raios de luz de todos os lugares. Mas separamos 4 raios especiais, que são os notáveis, que são os responsáveis por formar as imagens. Veremos o exemplo mais adiante. O primeiro raio que nós veremos é o seguinte, ó, você tem uma lente aqui de bordas finas, então, portanto, é uma lente convergente. E toda lente tem 2 focos, né? Um de cada lado. Aqui é o eixo principal, que é essa reta imaginária que passa no meio da lente. Então, se um raio de luz vem paralelo ao eixo principal, ele converge para o foco, né? Se for uma lente de borda fina. Então, o raio de luz vem e converge para o foco. Simples. Se for uma lente divergente, de bordas grossas, esse raio ele vem paralelo ao eixo principal e diverge. Mas essa divergência vai acontecer de tal forma que o prolongamento do raio divergido, do raio refratado aqui, né, no raio divergido, o prolongamento dele vai passar no foco, do lado de cá. Então, beleza. O segundo raio é aquele que o raio de luz vem incidindo pelo foco e é refratado de forma paralela. Ele fica paralelo depois que é refratado. Beleza. Se fosse na lente de bordas grossas, seria assim, o raio de luz ele vem em direção ao foco, a esse foco, mas quando ele passa pela lente ele fica paralelo. Né? Então essa é a mudança que acontece da lente de borda fina para a lente de borda grossa. Esse terceiro raio aqui, ele é comum tanto para a lente de borda fina quanto para a de borda grossa, que é se a luz passa no meio
da lente, aqui nessa região central, chamada centro óptico, não sofre desvio nenhum. Tanto na lente de borda fina quanto na lente de borda grossa, o raio passa sem sofrer desvio nenhum. Tá? Na lente convergente ainda tem outro raio, que é assim, se você pegar a distância focal e multiplicar por 2, vai ter essa distância 2f da lente, né? Se um raio de luz passa por ele, quando é refratado na lente, ele vai para a mesma distância do outro lado da lente. Raramente a gente vai usar isso aqui, tá? Estou só comentando com os senhores. A gente vai usar mais esses daqui, né? Vamos ver como isso se aplica a um exemplo. Você tem aqui um observador, tem um objeto aqui, uma vela e uma lente divergente. Por que nós sabemos que ela é divergente? Porque tem aqui bordas grossas. Aí tem os dois focos, né? Toda lente tem dois focos. Então, como que vai ser? Temos que desenhar os raios notáveis. Primeiro, vamos fazer aquele que vem paralelo ao eixo principal e ele é divergido, né? Ele vai ser divergido até o raio, até o olho aqui do observador, mas o prolongamento desse raio refratado, né? Refratado porque ele passou para o outro lado, né? Ou seja, um raio divergido, o prolongamento dele vai passar onde? No foco da lente. O segundo raio notável que podemos usar é aquele que vem em direção ao foco, mas ao ser refratado, ele passa de forma paralela, né? E o prolongamento desse raio refratado é para trás, então fica esse cruzamento de prolongamentos aqui, onde será formada a imagem da vela. Então é assim um exemplo do uso da lente, né, divergente. Note que a imagem aqui é menor, diminuiu, né? Essa lente aqui ela diminuiu o tamanho da imagem. Bom, o tamanho da imagem referimos, né, como sendo y', o tamanho do objeto y, a distância da imagem até a lente é p' e a distância do objeto até a lente é p. Tudo que for referente à imagem recebe esse prefixo aí, linha. Prefixo não, esse sufixo, esse apóstrofe aqui, não sei, é linha, tá? Essa simbologia do linha em cima. Então, o tamanho da imagem é y' e a distância da imagem até a lente, p'. Beleza. Isso daqui a gente vai ver depois. Agora vamos ver com a lente, que tipo de lente que é essa, divergente ou convergente. Vamos olhando as bordas finas, lente convergente. Olha só aqui a vela, tá? Tá aqui a vela. O que vai acontecer agora? O raio de luz vem paralelo, nós estamos pegando um raio notável, e o raio de luz que vem paralelo. Essa lente ela é convergente, ou seja, esse raio ele vai ser convergido para o foco. Ele vai convergir para o foco. Vamos pegar agora o segundo raio notável, aquele que passa pelo centro óptico e não sofre desvio nenhum. Então, esses dois raios notáveis aqui. O prolongamento desses dois raios refratados, né, está representado aqui, ó, por esse pontilhado, e eles se cruzam bem aqui em cima, onde será formada a imagem. Note que nesse caso agora a imagem ficou maior, entendeu? Então, dessa forma, brincando com esses raios notáveis, formamos aqui as imagens. Fiquem tranquilos que isso não vou cobrar na prova para vocês desenharem imagens, tá? Então, no máximo que eu posso perguntar na prova é o seguinte: lentes de bordas finas são lentes divergentes, certo ou errado? De bordas finas são divergentes? Não, são convergentes. A de bordas finas são convergentes. Ó, as de bordas grossas que são divergentes. Lembra que nós falamos lá atrás? Confunde mesmo, e é para confundir.
né? Então, posso ter um desenho desse aqui na prova, perguntar se está certo ou está errado. Então, são perguntas mais conceituais, tá? A questão do índice de refração ali, né? Então, por exemplo, eu posso perguntar na prova, o fenômeno envolvido por detrás das lentes, nesse processo de desvio que a lente faz dos raios, né? É o fenômeno da absorção. Errado. É o fenômeno da refração, né? Beleza, não nos apoquetemos com isso agora. Vamos agora falar do último tópico da aula. Só tem esses dois aqui, slides, acabou. Chamado de vergência ou grau de uma lente. Todo óculos, quando vocês vão lá no fabricante, ele tem um grau, né? Tem óculos que precisam de mais grau, menos grau. O que é o grau do óculos? Cada lente tem uma característica chamada de vergência. Olha só essas duas lentes aqui. Nota alguma diferença nelas? Essa daqui consegue convergir os raios com mais, digamos, mais força, né? Se fosse falar a linguagem coloquial, ela consegue convergir mais os raios do que essa outra lente aqui. Essa lente seria uma lente mais forte, uma lente de mais grau, né? Essa lente aqui de baixo, né? E essa daqui é uma lente mais fraca, ela converge os raios, porém não com tanta convergência igual essa aqui. Qual é a fórmula da vergência? Vergência é igual a 1 sobre o foco. Vixe, tem que colocar para carregar aqui o note, peraí. Eu não vou cortar nada, vai ficar do jeito que está gravado. Se você cansar, jovem, vem um outro coleguinha. Né? Tá acabando. Revezar aí? Aí. Ó, vergência é 1 sobre o foco. O que acontece? Vamos dar um exemplo aqui. Note que essas duas lentes, veja que essa lente ela consegue convergir os raios para mais perto. A vergência dela é maior. Vamos supor que o foco dessa primeira lente, a distância entre o centro óptico até o foco é 20 centímetros. Nessa segunda lente, a distância entre o centro óptico e o foco dela é 50 centímetros. Vamos calcular a vergência, né, ou o grau da lente aí, né? Vamos lá. Bom, vergência na lente A é 1 dividido pelo foco da lente A. E o foco é 20 centímetros. Convertido para metros é 0,2 metros. Então, 1 dividido para 0,2 metros é 5 dioptria. O que é dioptria, professor? É a unidade de vergência. A unidade da vergência. Mas, comumente, as pessoas não falam dioptria, falam grau. Então, seria uma lente de 5 graus. Tá? Uma lente de 5 graus, portanto, é aquela cujo foco é 20 centímetros. E essa outra lente aqui, ela tem a sua distância focal de 50 centímetros. Convertendo para metro é 0,5 metros, né? Então, a vergência da lente B, que é essa segunda, é 1 dividido pelo foco da lente B, que é 0,5 metros. 1 dividido para 0,5 é 2 dioptria ou 2 graus. Tá? Esse sinal positivo aqui, ele tem um significado, tá? Nós veremos nas aulas seguintes qual é o significado do sinal positivo e do negativo na vergência. Tem a ver com o tipo de lente que você está tendo.
Mas nesse caso aqui, lente convergente, né, vai ser então sinal positivo. Bom, as fórmulas que nós temos então, essas duas aqui são as mesmas do primeiro bimestre. A fórmula nova é essa aqui da vergência. Então, se for cair na prova, vou estar aí cobrando essa fórmula aqui da vergência. É a fórmula do grau de uma lente. Então, uma lente tem 5 graus. Qual que é o foco, a distância focal dessa lente? Aí você vai colocar aqui. Uma lente convergente tem 5 graus. Você vai lá, pá, coloca aqui, mais 5, divide, vai dar 0,2 metros. Então, moçada, é isso para a aula de hoje. Faça um resumo desse vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com os colegas. Pode ir.